Porque não rezar uma hora, uma das horinhas do breviário do padre, era pecado mortal. Aquela oraçãozinha que demora 3 minutos, você está com muito sono, não reza? Eu aprendi assim, era pecado mortal. Se eu morresse, eu ia para o inferno, porque eu não rezei 3 minutos. E aquele safado matou todo mundo, está lá. Nós dois estamos no inferno igualmente. Você vê que absurdo nós chegamos. Né? Nós chegamos a esse absurdo. Né? Para ver os retiros antigos, que as pessoas não viram, mas eu ouvi que os retiros antigos. A meditação sobre a morte, sobre o inferno, era assim. A pessoa cometia aquele pecadinho na última hora. Então ia confessar, o carro atropelou, morreu. Já queria se arrepender, não chegou a arrepender. E morre, vai para o inferno. Ele acorda no inferno. Quer dizer, é uma coisa assim espantosa, né? E depois delimou aquele livro fantástico dele, né? O Medo, né? A Peur. Então ele fala exatamente como na Idade Média, que ele estuda sobre essa época, como ele existia antes, mas ele estuda essa época, a quantidade de elementos que a espiritualidade, a teologia, os pregadores criaram para poder criar um medo do inferno. Então havia quantidade imensa de demônios, de capitas, de torturas, etc. A quantidade de pecado era enorme, né? Eu podia ir para o inferno por uma quantidade imensa de coisa. E agora, nessa reflexão mais existencial que estou fazendo, eu só diria isso: o único pecado realmente que existe é o ser absoluto. Como eu não consigo ser, é só no momento da morte que eu fecho. Mas durante a vida eu já vou sendo. Portanto, há uma ligação com a minha vida. Que eu vou sendo, desprezando os outros, oprimindo os outros, não existindo os outros para mim, porque só existo. Eu uso todas as coisas só para mim, ponto. Não por doença psíquica, que é um psicótico, isso deixamos de lado. Quer dizer, na liberdade. Por isso, outra coisa de perguntar até onde o ser humano realmente foi livre, ou ele foi doentio, ou ele foi pervertido por uma educação. Aí já é uma coisa muito complicada. Daí nós não temos condição de julgar. A única coisa que a igreja realmente até hoje nunca fez, não teve coragem de fazer, é dizer que alguém esteja no inferno. Nem Judas. Ela nunca afirmou que alguém... No céu, sim. Até o sem vergonha ainda afirmou que está no céu. Temos aí recém-canonizados que não são nem um modelo. Mas, em todo caso, estão canonizados, estão no céu. Mas no inferno, não. É bonito isso. A igreja bota no céu um bocado de gente. A igreja não esperava, que comprou o título para aparecer, não, está tudo no céu. Agora, no inferno, ninguém. Nem Judas será pôs no inferno. E agora estão reabilitando Judas, né? Que Judas cumpriu uma missão de entregar Jesus, etc. Toda uma teoria mística de Judas. Né? Mas isso só para divertir vocês. Agora vem uma última ideiazinha sobre ainda o pecado, é isso. E quando a igreja fala desse pecado original, o pecado original anula o existencial sobrenatural? Não. Não. Não pode anular. Então, anterior a qualquer concepção de pecado, existe o existencial sobrenatural. Isso é uma revolução na teologia. Porque na teologia tinha aprendido que a criança nasce. Que a criança nasce em pecado. Não é isso? E por isso ela é batizada. Então aquela criancinha ali que você acha que é inocente, não é, ela está com pecado. E Agostinho expõe que o pecado é horrível, né? A criança toda ela no pecado. É o batismo que tira o pecado. Não é isso que você aprendeu? E na oração ainda está assim. Eu não rezo assim. Eu já invento a oração. Mas está lá. Para perdoar, apagar a mancha do pecado. Ele não usa mancha. A imagem de mancha como se a criança estivesse manchada. Então, o que a teologia está pensando? Ela pensa o pecado original, e o Assis pensou também, é o pecado do mundo. De fato, nós nascemos com e para dentro de pecados, sob certo sentido. Sem perder nada disso que eu falei, porque nós não nascemos para dentro de uma humanidade que tenha respondido sempre sim. Nós não nascemos para dentro de uma humanidade que se deixou envolver pela bondade de Deus, então não haveria pecado original, se a humanidade fosse assim. Mas como a humanidade disse não, e na humanidade muitos rejeitaram o amor de Deus, então criou-se um pecado, os teólogos holandeses que criaram por essa expressão, eles chamam pecado do mundo. E nós nascemos para dentro desse pecado. E isso também agora a psicanálise ajuda um pouquinho. Porque mesmo aquela criança inocente,
ali há elementos de negatividade que ela herda dos pais, etc., problemas que afetam a criança, não é isso? Olha, só para divertir vocês, de vez em quando a gente precisa ler uns artigos para a gente achar graça, né? Um dia, não tinha nada que fazer, peguei um artigo antigo, da década de 40, de uma revista de um jesuíta lá no Rio Grande do Sul, naturalmente criticando Freud. Freud era o grande inimigo. Freud, Marx, Nietzsche eram os três demônios. E a Sartre veio depois, né? Então esses três demônios eram os maiores demônios que a igreja tinha diante dos olhos. Os três perversos, né? Aí esse padre, teólogo, dizendo, imagine como realmente Freud é perverso. Como é que uma criança inocente pode desejar ter relação com a mãe ou com o pai? Isso é uma perversidade terrível. Total complexo de ético, né? Entende? Quer dizer, para mostrar que havia uma concepção. Agora, o pecado original, portanto, não é um pecado que você tem para uma sociedade na qual você entra. Então, esse pecado influencia a criança, sim. Então, a criança, na sua inocência, desde criança, ela está influenciada pela imprensa, pela mídia, pelo que ela vê, pelas reações dos pais, pelo carinha, o Winnicott vem aí e ajuda a dona Patrícia, o Winnicottezinho, que a mãe não cuidou direito. E tudo isso vai afetar a criança, não é verdade? Negativamente? Então, isso seria o pecado do mundo. E na medida em que ela entra nesse pecado, mais forte fica o pecado. Portanto, não é uma coisa assim, não. É uma coisa histórica, processual, descresce. Daí a importância fundamental da família como o grande berço da graça. Então, o primeiro lugar da graça é a família. Porque é o primeiro lugar onde a criança pode experimentar um mundo que seja menos envolvido pelo pecado. É a responsabilidade dos pais, é fantástica. Aí muda tudo. Porque o pecado original ele está esperando o padre batizar. E antes de batizar, nos 7 primeiros dias. Antes de 7 dias, já tinha que batizar a criança com medo que ela morresse e não fosse mais para o céu. Então, a criança que morria em pecado original não ia para o céu. Não ia para o inferno, não ia para um lugar que eles inventaram, que era o limbo. E já agora os teólogos acabaram com ele, ainda que João Paulo II quis ressuscitar, mas não conseguiu. Porque é uma concepção antropológica muito diferente da nossa atual. Então essa seria a primeira grande reflexão. Agora uma segundazinha, posso ir para frente? A segunda agora é a igreja como o lugar da salvação. Qual a palavra mais correta para dizer? Eu falei lugar da graça, mas eu vou usar agora uma palavra um pouco mais teológica. Vou usar 2 palavras teológicas que são mais corretas. Ela é sacramento da graça, não 7 sacramentos, é sacramento singular. E ela é mediação. Vou usar essas 2 palavras que me parecem mais corretas. O que é sacramento? Sacramento é um sinal visível que mostra, aponta uma realidade invisível realizada por Deus. É um sinal visível que aponta para uma realidade invisível realizada por Deus. Então, pertenço à igreja, celebro o sacramento do batismo. O que eu vejo? Eu vejo uma comunidade que acolhe uma criança através de um rito, e nesse rito essa comunidade exprime que essa criança é plenamente, por exemplo, enquanto criança, envolvida pelo amor de Deus. Então esse sinal que eu estou vendo, a gente acolhe a criança, joga água na criança, fala e diz que ela participa da morte e ressurreição de Jesus. Nós falamos, sinal visível, de quê? De que Deus está realizando isso na criança. Sacramento. Você vai numa confissão comunitária, você está arrependida ou arrependido, há um sinal do perdão de Deus, manifestado pela palavra, eu te absolvo dos teus pecados, em nome do Pai. Isso é visível, eu ouço, eu vejo,
E acontece o quê? Acontece que Deus me envolve com o seu perdão. Não só assim que me envolve, mas assim me envolve. O sacramento não é o único lugar da graça, mas é. Eu posso receber o perdão de Deus de muitas maneiras. Posso receber para o meu esposo, por exemplo. Eu ofendi, eu peço perdão. É graça, sim, senhora. O esposo perdoando a esposa, perdoa. A esposa perdoando a esposa, perdoa. E é graça, E é sacramento, no sentido mais amplo, é. O Boff tem um livrinho pequeno, que é muito bonito, que ele chama Sacramentos da Vida. Todo gesto de um cristão que tem fé, no qual ele manifesta visivelmente que naquele ato Deus pode estar atuando, é um sacramento. Aí agora, só que a igreja privilegia 7. Privilegia. Mas nós vivemos envolvidos no mundo do sacramento.